E agora nós vamos ao vivo para a redação do nosso Portal Dia falar com ele, nosso amigo Jorge Machado, que é quem vai trazer para a gente o que é destaque nesse portal que tem a cara do Piauí. Boa tarde, Jorge. Olá, meu amigo Valber Dourado, muito prazer estar aqui de volta no Rota do Dia, trazendo as informações e novidades do nosso querido portaldia.com. Bom, Valber, eu começo os meus destaques, a minha participação de hoje aqui no programa, trazendo um alerta. A gente sabe que nesse mês de junho e julho, também é considerado um mês de férias, ou seja, as crianças estão em casa, então é necessário ter muita atenção com elas, principalmente com relação aos acidentes domésticos, que segundo a própria Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros também aumenta nesse período do ano durante as férias escolares. Aí lá no portaldia.com a gente fez uma matéria especial trazendo informações para você aí do outro lado que vai ter os filhos em casa, porque todo cuidado é pouco, Valbert. Um segundo de distração pode resultar, por exemplo, em um acidente, como quedas, como fraturas, hemorragias também, engasgos, afogamentos e até ingestão de substâncias perigosas. E por isso toda a atenção é pouca, segundo o primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado do Piauí, o Gilberto, do qual a gente conversou lá no portaldia.com. Valbert, ele disse que muitos desses acidentes podem ser evitados, tá? Então atenção a você que tem filhos pequenos em casa, nunca desdobre a atenção com relação a ele. Ele também informou, o Gilberto, que alerta também, Valbert, para a necessidade de saber como agir diante de emergências. Justamente por falta de conhecimento, você pode agravar ou piorar ainda mais uma situação de uma criança. Como, por exemplo, caso ela tenha aí queimaduras, caso ela tenha, por exemplo, um engasgo, não é feito de qualquer maneira, Valbert. É necessário que a população, de uma maneira geral, tenha conhecimento de primeiros socorros. E lá no portaldia.com a gente traz muitas dicas de segurança. Ah, Jorge, eu não consegui fazer uma manobra aqui, o que eu devo fazer? Gente, acionar os órgãos competentes, como por exemplo a Polícia Militar pelo 190, 190, né? O SAMU pelo 192 ou até mesmo o Corpo de Bombeiros em casos emergenciais pelo 193. Ou seja, são números disponibilizados à população para você aí sempre ter anotado na sua agenda caso precise acionar alguns desses órgãos que eu citei. Então lá no portaldia.com a gente traz tudo para você explicadinho, a gente traz também dicas para você evitar acidentes domésticos, muita atenção às crianças, muita atenção a objetos na sua casa, também ao fogão, gente, as crianças costumam sempre pegar alguma coisa do fogão, muito cuidado com relação a isso. Parquinhos e piscinas, também você deve ter sua atenção redobrada com relação às crianças também. E, claro, sempre acionar a polícia e os órgãos competentes, caso você tenha aí precise, né, utilizar de maneira emergencial. Então essa matéria está muito legal, olha só, como você pode ver no vídeo, Valbert, a gente traz para você todas essas informações, essas dicas para evitar acidentes neste período de férias. É sempre bom, né, Valbert? Férias é bom demais, né? As crianças em casa, é muito bom a gente poder estar perto delas. Exatamente, tudo com muita segurança, muita atenção redobrada às nossas crianças para que esse período de férias seja aí passado da melhor forma possível. Bom, Valbert, o meu último destaque aqui do nosso portaldia.com, agora a gente vai trazer, Valbert, uma notícia não muito animadora, viu? Tem muita gente criticando nas redes sociais, porque o Senado, Valbert, aprovou uma proposta de aumento do número de deputados federais. E isso tem repercutido desde então na internet. Como eu falei, ele aprovou na noite de ontem, tá, Valbert? Quarta-feira, dia 25, essa proposta de lei que aumenta de 513, atenção gente, para 531 o número, portanto, de vagas para deputados federais. Com isso, a partir das eleições de 2026, a Câmara dos Deputados terá 18 cadeiras a mais, tá? Esse projeto, Valbert, projeto de lei, ele é complementar, ele foi aprovado com 41 votos favoráveis, foi o mínimo necessário. Ele também estabelece que a criação e a manutenção dessas novas vagas, né, não poderá aumentar, portanto, as despesas totais
da Câmara entre os anos de 2027 e 2030. Portanto, o que a gente tem de informação é que esse número de cadeiras a mais, né, de deputados federais não deva impactar no orçamento de 2023 a 2030. A gente conversou nessa matéria especial, Valbert, com o senador piauiense, o Marcelo Castro. Ele defende, Valbert, a pertinência do projeto. Ele falou que lá em 1986, vai fazer 40 anos no próximo ano. A Constituição estabelece que esse número de cadeiras fosse aumentada, né? Então, durante esses 40 anos, o senador afirmou que o Brasil, na verdade, descumpre essa determinação da Constituição e disse que a Lei Complementar de 1993 simplesmente estabeleceu aí esse número de 513 deputados. Então, portanto, segundo ele, se faz necessário esse aumento para seguir a legislação brasileira. Então, tem gente contra, Valbert, o fato é, tem gente contra, tem gente a favor da medida. E aí eu gostaria de saber de você, meu amigo Valbert, gostaria de saber da sua opinião. Você concorda? É necessário que haja mais cadeiras no Senado? Que haja mais cadeiras para deputados federais? Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Quero ouvir sua opinião. E Jorge, é o seguinte, é muito delicado se falar em um assunto dessa natureza, porque o que se discutia era em relação a alguns estados perder uma quantidade e outros estados ganharem, né? Porque o número de habitantes de alguns estados diminuiu e outros estados esse número aumentou. Agora eu não sei como é que se aumenta dessa natureza aí, mas que ao mesmo tempo se diz que não pode gastar. Vamos aumentar, mas não pode gastar. Eu não sei como é que vai ser feita aí essa divisão. Na verdade, eu não queria era que o nosso estado perdesse, entendeu? Mas eu tenho certeza que com esse aumento aí, com certeza, os gastos também irão aumentar. Eu não sei como é que funciona essa questão aí, juridicamente falando. Eu não quero que o nosso estado perca, mas é muita gente pro povo brasileiro ter que sustentar. Valbert, outro ponto interessante é que, assim, a expectativa, né, de que essas novas cadeiras, essas 18 cadeiras a mais a partir das eleições de 2026, não impactem diretamente no orçamento da Câmara, né, entre os anos de 2027 a 2030. Então, assim, o governo alega isso, né? E segundo o próprio Marcelo Castro, ele diz que a própria Constituição garante esse aumento de cadeiras e que há 40 anos isso não é feito, né? A gente vai analisar, Valbert, uma coisa ela é na prática, né? E outra coisa ela é na teoria. Então a gente vai ter que acompanhar de pertinho para saber como vai se dar essa aprovação, uma vez, Valbert, que ainda vai ser analisado parte do texto no Senado, porque tem algumas questões que os senadores ainda querem desmiuçar com relação a esse texto. O fato é que ainda não foi aprovado de maneira completa, somente nessa primeira votação, mas que o Senado quer analisar para fazer algumas ressalvas com relação a essas mudanças que devem acontecer a partir das eleições do ano que vem. Rapaz, ou coisa linda, ou coisa bonita, que às vezes a gente até chora, é um discurso político antes da eleição. E depois que vem a realidade, é que as pessoas vão ver que a história não era bem da forma que estava sendo colocada. Vamos aguardar o desfecho dessa história. Eu vi uma vez um gestor, não vou dizer, mas ele ia aumentar o número de pessoas em determinado lugar. E aí, sendo questionado, ele disse, não, mas mesmo aumentando o número de pessoas lá, o gasto, a gente vai reduzir o gasto. Como é que aumenta e como é que diminui, Mas assim, discurso é discurso. Obrigado, viu, Jorge? É isso mesmo, meu amigo Valbert. Só lembrar a nossa grande audiência que lá no portaldia.com a gente está acompanhando todos os detalhes, né, sobre a política local, a política aqui do estado do Piauí. A gente acompanha também esporte, economia, cidades, enfim, muitas editorias para que você aí do outro lado que acompanha a gente se mantenha muito bem informado. Então, portaldia.com é a certeza da notícia checada, apurada e com credibilidade. Eu volto com você, Valbert. E Jorge, também lá no Portal Dia, eu vi que vocês estão dando um destaque à situação, ao que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Que foi divulgado ontem, onde um adolescente de 14 anos de idade, ele matou o pai, a mãe e o irmão, ou a irmã, se eu não me engano,
acho que não tinha nem um ano de idade a criança. Uma tragédia, né, Uma Valber? tragédia familiar no Rio de Janeiro, também tem detalhes no Portal Dia. O adolescente de 14 anos de idade ligou para os avós, falando que a família dele tinha sumido e a mãe acionou a polícia, acionou todo mundo. E aí quando ele viu que a coisa ficou realmente mais séria ainda, ele disse, não, vovó, eu matei o papai, a mamãe e o meu irmão, estão lá na cisterna, lá no quintal. Então assim, é triste, gente, um jovem de 14 anos de idade, o que passa pela cabeça de um jovem de 14 anos de idade? Então detalhes você tem também no Portal Dia. Muito obrigado, viu, Jorge? Pois é, Valbert, sobre esse caso, né, eu recuperei aqui a informação no portaldia.com e uma das motivações teria sido por conta que ele teria um relacionamento na internet com uma outra adolescente do Mato Grosso e a família não aceitava, né, que ele tivesse esse relacionamento. O jovem acabou dizendo também que queria viajar para poder encontrar com essa jovem. Os pais, claro, pela idade... 14 anos de idade. Exatamente, né? Rejeitaram isso. E essa teria sido uma das motivações, né, Valbert, para você ver como é que tá banalizada essa situação, né? Ou seja, um jovem matar o pai, a mãe e o irmão, porque teria tido essa negativa por conta desse relacionamento. Então, assim, é um caso realmente muito trágico, que a gente também traz todos os detalhes no portaldia.com, Valbert. Obrigado, Jorge Machado. Valeu, meu amigo. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira.